Bom dia, quarto ano! Vamos começar a nossa semana? Vamos pedir para Deus nos abençoar e vamos agradecer também, agradecer pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa família, né? E pedir para que Ele nos proteja durante essa semana e durante toda a nossa vida. A professora vai começar hoje fazendo a correção das atividades que vocês fizeram sexta-feira. Vocês tiveram aula de matemática e geografia. Então, a professora vai corrigir primeiro a matemática e depois a geografia, tá bom? Vocês fizeram esse texto aqui, ó, atividade de divisão 2. Então, a professora vai começar corrigindo. A número 1, vocês tinham que fazer a tabuada do 5, do 6 e do 7 no caderno. A professora tá vendo certinho? Talvez sexta-feira eu vou pedir o caderninho de matemática para eu dar uma olhadinha, tá? Então, vai deixando tudo em ordem, tá bom? A número 2, vocês tinham que fazer essas divisões. Se você fizer aqui e não ficar tudo embolado, pode fazer. Senão, você faz no seu caderno e você coloca a resposta delas aqui, tá bom? Eu vou pôr uma folha aqui do lado, ó. E aí, a professora vai fazer juntinho com vocês. Junto não, vocês já fizeram, né, meus amores? A professora vai corrigir. Vamos ver aqui em cima, ó. A letrinha A. A letra A, vocês tinham 29 dividido por 5, certo? Opa, 29 tinha. 29 dividido por 5, certo? Então, vamos corrigir? Vocês tinham que procurar a resposta do 29 na tabuada do 5. Então, ó, eu vou fazer a resposta da tabuada do 5 aqui, ó. 1 vezes 5, 5. Mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. Mais 5, 30. Olha o que aconteceu aqui, ó. O número 30, ele passou do 29. Não pode passar. Então, eu vou ter que usar o número 25. Para eu usar o 25, ó, pode marcar ele aqui que nem a professora fez. Quantas vezes eu contei o 5? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu contei 5 vezes. Quanto que é 5 vezes o 5? 25. Eu vou pôr o 25 e eu vou fazer a continha de tirar. 9 tira 5, 4. 2 tira 2, 0. Então, 29 dividido por 5 deu 5 e sobrou 4. Se você não quiser fazer essa continha, você pode fazer ela direto também, ó. Faltou um risquinho aqui, né, ó. 29 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Aí você conta no seu dedinho. 25 para chegar no 29. 26, 27, 28, 29. Sobraram 4. Então, aqui, ó, ou você faz a continha de tirar, ou você conta no seu dedinho. A minha, eu vou fazer todas com a continha de tirar, porque aí quem fez a continha vai corrigindo. Mas se você não fez a continha de tirar, você contou no seu dedinho, você já colocou quanto sobrou aqui? Ótimo, tá certinho, tá bom? Então, 29 dividido por 5, o resultado que você vai colocar aqui, ó, é 5. O 4 é resto, você não coloca ele em lugar nenhum, você só vai pôr o 5 aqui, tá bom? Então, ó, deu 5. Agora, a professora vai para a letrinha B. Letra B, 23 dividido por 5. O 2 é menor que o 5, então nós vamos pegar o 23. Agora, eu vou procurar na tabuada do 5 o número 23. Não tem o 23 e o 25 estourou. O 25 passou, né? O 25, ele estourou. 25 não pode ser. Então, eu vou ter que pegar agora o número 20, ó. Porque o 25 estourou. Então, eu vou pegar o 20. Quantas vezes que eu conto o 5 para dar 20? 1, 2, 3, 4. Então, a resposta aqui é 4. 4 vezes 5 é 20. Eu vou pôr o 20 aqui e vou tirar. 3 tira 0, 3, 2 tira 2, 0.
Então, a resposta da minha continha deu 4. Então, aqui, ó, eu vou colocar 4. O 3 é resto. Resto eu não preciso colocar. Agora, nós vamos para a letrinha C. 37 dividido por 5. O 3 é menor que o 5, então eu tenho que fazer o arquinho. Agora, eu vou procurar na tabuada do 5, 37. Lembra que eu tinha feito a resposta aqui da tabuada do 5? Não tenho 37, então eu vou continuar. 30, tabuada do 5, mais 5, 35. Não chegou. Mais 5, 40. O 40 estourou, não pode. Então, eu vou pegar o 35. 35. Quantas vezes que eu contei o 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes o 5 é 35. Eu vou tirar. 7 tira 5, 2, 3 tira 3, 0. 37 dividido por 5 deu 7, sobraram 2. A resposta é o 7. Então, aqui eu vou colocar o 7. Agora, são divisões por 6, não é? Então, vamos lá. Letrinha D, 45 dividido por 6. Então, qual tabuada que eu vou procurar? Na tabuada do 6. Então, eu vou pôr aqui só a minha resposta. Ó, 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6 é mais 6, 12. Mais 6, 18. Mais 6, 24. 24 mais 6. 30. 30 mais 6. 36. 36 mais 6. 42. Ainda não chegou, ó. Então, mais 6. 48. E agora? Passou. Ó, 48 passou. Então, eu não vou usar o 48. Eu vou usar o 42. Quantas vezes eu contei o 6 para dar 42? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu vou colocar o 7. 7 vezes o 6 é 42. Então, eu vou pôr o 42 aqui. Ah, eu já contei direto. 42, 43, 44, 45. Eu já coloquei o 3. Perfeito. 5 tira 2. 3, 4 tira 4, 0. Então, a letra D, 45 dividido por 6, deu 7, sobraram 3. A resposta que você vai pôr aqui, ó, é o 7. Agora, a letrinha E. 43 dividido por 6. 4 é menor do que o 6, então eu vou pegar o 43. Agora eu vou procurar na tabuada do 6. Quantas vezes que o 6 cabe dentro do 43? Ó, 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estourou, ó. Não pode passar de 43, então eu vou usar o 42 novamente. Para dar 42, quantas vezes que eu contei o 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 6, 42. Para chegar no 43, 1. Ou você faz 43, tira 42. A resposta da letrinha E, 7 também. Agora a letrinha F. 50 dividido por 6. 5 é menor que 6, então eu vou pegar o 50. Agora eu vou procurar na tabuada do 6 a resposta que dá 50. Eu tinha feito aqui, ó. Não deu 50 ainda, então eu vou continuar. 48 mais 6, 54. Passou, ó. Não pode passar, então eu vou usar o 48. Para dar 48, quantas vezes que eu contei o 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes o 6 é 48. Aí agora eu vou tirar. 0 não dá para tirar 8, então vai emprestar. 10 tira 8, 2. 4 tira 4, 0. 50 dividido por 6 deu 8 e sobraram
2. Então, aqui na minha resposta, eu coloco 8. Agora, a letrinha G. Agora são divisões por 7, né? Então, vamos lá. Letrinha G. 59 dividido por 7. 5 é menor que 7, então eu vou pegar o 59. Agora, em qual tabuada que eu vou procurar o 59? Na tabuada do 7. Então, vamos colocar 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21. 21 mais 7, 28. Ó, tá longe, né? 28 mais 7, 35. Ainda não chegou. Mais 7, 42. 42 mais 7, 49. Ó, ainda não chegou. 49 mais 7, 56. Ó, ainda não chegou, tá pertinho, mas vamos contar mais 7 para ver quanto que vai dar. Ó, 56. 63. E agora, ó, passou. Não pode passar, então nós vamos usar o 56. Quantas vezes para dar 56? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes o 7, 56. Então, eu vou pôr aqui e eu vou tirar. 9 tira 6, 3. 5 tira 5, 0. 59 dividido por 7 deu 8 e sobraram 3. Então, aqui no meu resultado, eu vou colocar o 8. Agora, nós vamos para a letrinha H. 19 dividido por 7. 1 é menor que 7, eu vou pegar o 19. Eu já acho aqui, ó, 7 mais 7, 14, mais 7, 21. 21 estourou, então eu vou usar o 14. 2 vezes. 2 vezes o 7 é 14. 9 tira 4, 5. 1 tira 1, 0. 19 dividido por 7 deu 2 e sobraram 5. O número 2 eu vou colocar aqui. E a última, letrinha I. 60 dividido por 7. O 6 é menor do que o 7, então eu tenho que pegar o 60. Vamos procurar o 60 aqui, ó, na tabuada do 7. Quantas vezes que o 7 cabe dentro do 60? Ó, aqui passou, não pode. Então, nós vamos usar o 56. Para dar 56, quantas vezes eu contei o 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 7, 56. Aí eu vou tirar. 0 não dá para tirar 6, eu tenho que emprestar. 10 tira 6, 4, 5 tira 5, 0. 60 dividido por 7 deu 8, sobraram 4. Então, a resposta que você vai pôr aqui é o 8. Agora, nós vamos para os probleminhas, né? Probleminha de número 3. Para uma festa, Ana preparou 22 brigadeiros, 19 beijinhos e 13 cajuzinhos. Ela vai repartir esses doces em 6 cestas. Quantos doces ela colocará em cada cesta? Então, ela tem 3 tipos de doce, brigadeiro, beijinho e cajuzinho. E ela quer distribuí-los em 6 cestas. Primeiro de tudo, o que nós vamos fazer? Juntar todos esses doces, ó. 22 brigadeiros, 19 beijinhos e 13 cajuzinhos. Eu vou ter que juntar todos os doces dela. 2 mais 9, 11, 12, 13, 14. Subiu 1. 2, 3, 4, 5. Então, essa menina, a Ana, ela tem 54 docinhos. Aí, o que ela quer fazer? Ela quer distribuir esses docinhos em 6 cestas. Então, eu vou fazer 54 dividido por 6. 5 é menor que 6. Então, eu vou pegar os 54. Agora, eu vou contar. Eu já tinha feito aqui a do 6, ó.
6 mais 6 mais 6 mais 6, até dar 54. Olha aqui, eu tinha achado 54. Vamos contar quantas vezes? Uma vez o 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a resposta da minha continha vai ser 9. 9 vezes o 6 é 54. Para chegar no 54, 0. A perguntinha estava assim: quantos doces ela colocará em cada cesta? 9, né? Então, resposta: ela colocará em cada cesta 9 doces. Começando com letra maiúscula e terminando com ponto final. Então, esse foi o probleminha 3. Agora, vamos fazer o 4? Vou ler para vocês, ó. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, ó, para dar para a professora ler certinho. Vou pôr aqui em cima. Vamos ler o número 4? Dona Silvia quer guardar suas 32 xícaras em caixas. Cada caixa cabe somente 5 xícaras. Quantas caixas ela vai precisar para guardar as 32 xícaras? Então, olha lá. A Dona Silvia tem 32 xícaras, ela quer guardar, ela quer repartir em caixas que só cabem 5 xícaras. Vamos ver quantas caixas ela vai precisar? 3 é menor que o 5. Eu tenho que pegar o 32. Agora eu vou contar de 5 em 5 até chegar no 32. Ó, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5, 20, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 5, 30, 7 vezes 5, 35. Ó, o 7 passou. Então, tem que ser o 6. 6 vezes 5 é 30. 31, 32. Faltam 2. Olha o que vai acontecer com essas xícaras da Dona Silvia. Ela tem 32 xícaras e ela quer guardar em caixas que só cabem 5. Então, 6 caixas, ela vai usar 6 caixas. E o que a Dona Silvia vai fazer com essas 2 xícaras que sobraram? Ela vai jogar essas xícaras fora? Não, ela vai pôr em outra caixa. Olha o que vai acontecer. Ela não tem 32 xícaras. Ela quer pôr em caixas que só cabem 5. Então, ela vai precisar de 6 caixas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 5 xícaras em cada caixinha, certo? Mas essas 2 xícaras, ela vai pôr em outra caixa. Uma caixa vai ficar só com 2. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixinhas vão ter 5 xícaras. Mas as outras 2 que sobraram aqui, ela vai precisar de outra caixa. Como que ela vai guardar? Ela vai precisar de outra caixa. Só que a outra caixa vai ficar só com 2, não vai ficar com 5 xícaras. Então, ó, deu 6 caixinhas, só que 2 xicrinhas vão em outra caixa. Então, aqui a resposta deu 6, mas ela vai precisar de 7 caixas, porque uma vai ficar somente com 2 xícaras. Então, ela não vai precisar de 6, mais uma para pôr essas 2 que sobraram. Então, ó, de quantas caixas ela vai precisar para guardar as 32 xícaras? Ela vai precisar de 7 caixas para guardar essas xícaras. Vocês entenderam? Aqui deu 6, mas sobrou 2 xícaras. Ela vai ter que pôr essas 2 xícaras em outra caixa também. Ó, 6 caixas com 5 e mais uma caixinha com 2. Agora vamos para o probleminha 5. 5. O dono de uma chácara comprou 42 galinhas. Ele quer distribuí-las igualmente em 6 viveiros que possui. Quantas galinhas ele vai colocar em cada viveiro? Então, ó, 42 galinhas ele vai dividir em 6 viveiros. 4 é menor que o 6, eu vou procurar o 42. Agora eu vou falar a tabuada do 6 até eu achar o 42. Eu já tinha feito ela aqui, ó, lembra? Tabuada do 6. Vamos procurar o 42? Olha ele aqui, ó. 42. Quantas vezes o 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos voltar aqui. Vai dar 7.
7 vezes o 6 é 42. Para chegar no 42, 0. Quantas galinhas ele vai colocar em cada viveiro? Ele vai colocar 7 galinhas em cada viveiro. Número 6. Mamãe comprou 17 rosquinhas. Ela ficou com 5 para ela e repartiu o restante entre eu e meu irmão. Quantas rosquinhas eu recebi? Então, a mamãe, ela comprou 17 rosquinhas. Só que antes de ela repartir para mim e para os meus 2 irmãos, ela ficou com 5 para ela. Então, eu vou tirar as 5 que ela ficou para ela. Quanto que a mamãe comprou, eu tiro quanto que ela ficou para ela. Ela ficou com 5 para ela. 7 tira 5, 2 e 1 não tem nada aqui embaixo, 12. Então, olha lá, a mamãe comprou 17 rosquinhas, ficou com 5 para ela. O restante, essas 12, ela repartiu para mim e para os meus 2 irmãos. Então, tem eu e os meus 2 irmãos. Então, nós somos em 3. O restante, ela dividiu em 3. 1 não dá para dividir para 3, eu vou pegar o 12. Agora, vamos falar a tabuada do 3 até achar o 12. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Ó, cheguei no 12. 4. 4 vezes 3, 12. Para chegar no 12, 0. Quantas rosquinhas eu recebi? Eu recebi 4 rosquinhas. Número 7. Vamos ler ele? Rafael tinha 12 figurinhas. Em uma jogada, ganhou mais 15. Depois, resolveu dividir essas figurinhas entre ele e seus 2 irmãos. Sendo assim, dividiu-as em 3. Quantas figurinhas ficaram para cada um? Então, ele tinha 12 figurinhas. Aí, em uma jogada, ele ganhou 15. Então, primeiro, eu tenho que descobrir quantas figurinhas o Rafael tinha. Ele tinha 12 e ele ganhou 15. Então, eu vou juntar as figurinhas dele. 2 mais 5, 7. 1 mais 1, 2. O Rafael ficou com 27 figurinhas, mas depois ele pegou essas 27 e repartiu em 3. 2 é menor do que 3. Eu vou pegar o 27. Vamos falar agora a tabuada do 3 para dar 27. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 3, 24. 9 vezes 3, 27. Deram 9, ó. 9 vezes 3, 27. Para chegar no 27, 0. Então, deu 9. Quantas figurinhas ficaram para cada um? Ficaram 9 figurinhas para cada um. Pode colocar certo em todas essas respostas que vocês fizeram. Aí vocês tinham também uma tarefa de geografia. O texto das curiosidades, a professora só leu ele, né, para vocês. Nós lemos aqueles textos dos fatos importantes que aconteceram no estado de São Paulo. E vocês tinham que fazer na internet uma pesquisa sobre o relevo do estado de São Paulo. Então, eu abri o meu computador e eu vou mostrar para vocês o que vocês tinham que ter encontrado, tá bom? Ó, a professora colocou o relevo do estado de São Paulo. Lembra que eu deixei as dicas de alguns sites confiáveis, né? A professora colocou no Info Escola. Tá bom? Se você procurou em outros sites, ele vai ter o mesmo conteúdo daqueles que estavam lá embaixo, né? Que a professora deixou como exemplo. Vai estar em outras palavras, mas os tipos de relevo tem que ser o mesmo. São 3 tipos de relevo que existem em São Paulo, tá bom? Ó, relevo de São Paulo. Aqui tem uma explicação falando do que é relevo. Nós já estudamos relevo, nós já falamos disso aqui, ó. Forças endógenas, que são forças internas, e forças exógenas, que são forças externas. Isso aqui a gente já estudou durante nossas aulas, ó. Mas eu vou ler rapidinho para vocês, só para a gente recordar.
Relevo é o conjunto de saliências e entranhas que compõem a superfície terrestre. É um componente da litosfera relacionado com o conjunto rochoso subjacente e com os solos que recobre. Sua escultura, modelada numa grande variedade de formas, resulta da sua atuação simultânea e desigual, tanto no espaço como no tempo, não só os fatores climáticos, bem como a estrutura da litosfera. Desta maneira, o relevo encontra-se em permanente transformação. Isso aqui a gente já falou, o relevo sempre se transforma. O que faz o relevo se transformar? São as forças internas e externas que a gente estudou também, ó. Martinelli, 2009, destaca que o relevo é o resultado da ação de duas forças, a endógena interna e a exógena externa. As primeiras são responsáveis pelas formas, ou seja, pelas estruturas, enquanto que as segundas tomam parte da modelagem das formas, se expressa na configuração plástica concreta e heterogênica das formas que compõem a superfície da Terra. Isso aqui era só uma explicação sobre o relevo, não era para ter na sua pesquisa, não precisa, né? Aqui embaixo, ó, é que está o relevo do estado de São Paulo. Então, isso aqui tem que ter na sua pesquisa, ó. É formado a partir do leste por uma faixa de terras mais altas, seguida por uma área rebaixada e aplanada, tradicionalmente conhecida como Depressão Periférica Paulista, e por um conjunto de terras mais ou menos uniformes, aplanadas e altas que cobrem quase todo o território do estado. Em 85% do seu território, entre 300 e 900 metros de altitude, a maior parte do território do estado de São Paulo é formada por planícies litorâneas estreitas, limitadas pela Serra do Mar, além de planícies no resto do território. O ponto mais alto do estado é a Pedra da Mina, com 2.797 metros de altitude. Então, olha lá, aqui nós já vimos um tipo de relevo, uma planície, ó. O estado de São Paulo tem planície, mas aqui embaixo está mais resumido, ó. Podemos dividir o relevo do estado de São Paulo nas seguintes formas geomorfológicas. Olha lá, então, que tipo de relevo que tem no estado de São Paulo? Planície costeira, planalto atlântico, depressão periférica, costas balsâmicas e planalto ocidental. Continuando. A planície costeira é encontrada no litoral, estendendo-se de norte a sul, abrangendo além do litoral os morros e as serras, Serra do Mar, Paranapiacaba e Itatins, e o Vale do Ribeira no sul do estado. O Planalto Atlântico estende desde o sul do estado, próximo ao litoral, até partes do Vale do Paraíba, no leste do estado, e o Nordeste paulista, abrangendo uma grande faixa de rochas cristalinas. E a depressão agora, ó. A depressão periférica paulista é formada majoritariamente por sedimentos da bacia do Paraná, existente desde os períodos Paleozoico e Mesozoico, estendendo-se desde o Planalto Atlântico às costas balsâmicas. Nesta forma de relevo, as altitudes se encontram em torno de 600 e 750 metros. E outra forma de relevo, as costas basálticas, né? Costas basálticas são encontradas desde o sudeste até o extremo nordeste do estado de São Paulo. Nesta forma de relevo, existem sedimentos erosivos compostos por rochas vulcânicas e, por fim, o Planalto Ocidental Paulista, que cobre quase metade do território do estado de São Paulo, abrange o norte, o oeste e o noroeste do estado. Seu relevo é composto por ondulações com colinas de topos aplanados, amplos e baixos. Você tinha que pesquisar o relevo do estado de São Paulo. Nesse site que a professora procurou aqui, ó, que eu mostrei para vocês, foi no
escola. Eu achei que ele está mais explicadinho. Você tinha que escrever um textinho, copiar, né, esse textinho da internet falando do relevo do estado de São Paulo. O que eu quero que você faça nesse texto? Você vai pegar um lápis de cor ou o seu marca-texto e você vai grifar o nome dos relevos do estado de São Paulo. Então, ó, grifa planície, planalto e depressão. Mesmo se o seu texto não está igual ao meu, não precisa, você pode ter procurado em outro site. Mas a professora quer que você grifa embaixo dos 3 tipos de relevo que tem em São Paulo. São Paulo tem planície, então onde no seu textinho está escrito planície, grifa embaixo. São Paulo tem planaltos, então olha no seu textinho, aonde está escrito planalto, você grifa embaixo. São Paulo também tem depressões, então onde está escrito depressão, você grifa embaixo. Então você vai grifar 3 coisas no seu cestinho, o nome de 3 tipos de relevo que tem no estado de São Paulo. A professora não quer que você escreve só o relevo, tá bom? Se você colocar assim, o relevo de São Paulo é planície, planalto, depressão. Não, eu pedi para você pesquisar na internet e copiar no seu caderno. Então, você tem que explicar esses 3 tipos de relevo no seu caderno. Tem que ter um textinho e nesse texto você tem que ter grifado o relevo. Grifar planície, grifar planalto e grifar depressões, tá bom? Se você não gostou, nossa, o que eu pesquisei não ficou legal, ou talvez você não conseguiu pesquisar, coloca no Google, ó, tia colocou assim em cima, ó, lá no Google, relevo de São Paulo. Aí apareceu vários sites, eu entrei em um que eu disse que era confiável. E aí você copia daqui. Essas 2 primeiras não precisa, porque só tá explicando o que é relevo, né? Então você pode copiar daqui para baixo, tá bom? Na próxima aula, não sei se na próxima ou na outra, tem uma aula que a professora vai mostrar o mapa do estado de São Paulo com as formas de relevo desenhadas e aí eu vou explicar elas direitinho, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco!